E aí, pessoal, tudo jóia? Eu sou Rona Epson, professor de matemática, e chegamos aqui para o nosso curso de estatística, tá certo? E quando eu falo de estatística para vocês, galera, eu preciso que vocês entendam que a estatística ela é muito mais do que um simples ramo da matemática. A estatística ela é uma ciência, tá? A estatística ela tem suas ferramentas, a estatística ela tem seus objetos de estudo. Enfim, é uma ciência muito ampla e muito útil para a gente, tá bom? Porque ela nos permite não só coletar informações, não só coletar dados, ela nos ensina a fazer isso, como ela nos ensina também a organizar esses dados, como ela também nos ensina a trabalhar e tratar esses dados para poder então fazer inferências, para poder então tirar conclusões que sejam de fato importantes no processo, tá certo? Então a estatística ela tem uma aplicação muito forte na física, na biologia, na medicina, na geografia, enfim, porque a gente trabalha, tá, com muitos dados, com muitas observações, trabalha com experimentações, enfim, a gente tem possibilidades mil aí para poder trabalhar com esse ramo, tá certo? Com toda essa ideia, tá bom? Aqui no ensino médio, no caso, nesses estudos voltados para o Enem, a gente estuda a estatística dentro da matemática, tá bom? Bom, mas enfim, sem mais delongas aí, pessoal, vamos bater um papo aí sobre alguns elementos da estatística. E alguns conceitos que eu trago para vocês são os seguintes: o conceito de população, que é todo o universo de indivíduos estudado, tá bom? Com características que eu queira analisar, enfim. Nós temos uma amostra, a amostra é um subconjunto dessa população, tá certo? Nós temos as variáveis estatísticas que a gente quer estudar, são as características. Rona Epson, dentro de uma população, eu quero estudar as alturas das pessoas, eu quero estudar o índice de massa corporal, então isso são dados, são variáveis. A altura é uma variável, o índice de massa corporal é outra variável, tá certo? A questão da cor da pele se torna outra variável, da classe socioeconômica se torna outra variável, enfim. Eu tenho uma multiplicidade aí de variáveis para se estudar. E essas variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Elas são ditas quantitativas quando a gente pode mensurar. A altura eu posso mensurar, tá certo? Eu posso medir, estabelecer um número para ela. O índice de massa corporal eu também posso mensurar. A cor da pele não. A cor da pele é uma variável qualitativa, tá certo? É uma variável qualitativa, beleza? Porque são definidos por características, por nomes, tá certo? A classe social, bom, eu posso até criar uma variável quantitativa, transformá-la numa variável quantitativa, mas a priori ela é uma variável qualitativa também, tá bom? Posso até transformar em quantitativa, criar um parâmetro para representar, tá? Por exemplo, numeração do sapato é uma variável quantitativa, tá? O tamanho do sapato. Beleza? Faz sentido isso para vocês? Já, por exemplo, a questão do tamanho da blusa, a gente usa nomes, né, letras, perdão, P, M, G, GG, tá certo? P, Baby Look, PP, enfim, a gente usa nomes, são variáveis qualitativas, tá bom? Nesse contexto e nessa abordagem. Muito bem, e claro, o censo é o estudo de toda uma população, tá bom? Isso vai ser o censo aí, né, as análises que eu faço, as coletas de dados que eu faço de toda uma população, tá bom? Isso vai ser o censo, o estudo completo da população. Muito bem. Então, galera, como é que eu posso organizar os dados? Tá? Os dados estatísticos, eles podem ser organizados de várias maneiras, mas uma delas é organizá-las em rol. Eu pego as informações que eu tenho e coloco em rol. Como assim, Rona Epson? Rol é toda a sequência de dados numéricos, tal que cada termo, a partir do segundo, é maior ou igual ao seu antecessor, ou menor ou igual ao seu antecessor. É quando colocar em rol é colocar em sequência e de maneira ordenada, tá? Eu vou ter do menor para o maior, do maior para o menor. Aí, enfim. Por exemplo, aqui eu tenho um grupo de 50 pessoas, tá? E eu organizei quantos filhos tem cada uma. Então, tem uma pessoa que não tem nenhum filho, tem outra que tem um filho só, tem outra que tem um filho também, tem outra que tem 4, tem outra que tem 3, tem outra que tem 0 aqui, ó, tá vendo? Enfim, você que está em rol, Rona Epson? Não, eu organizei, tá? Melhor, eu coletei os dados, joguei tudo ali bagunçado. Aí agora eu vou organizar, tá? Eu vou colocar em rol, ou seja, eu vou colocar de maneira ordenada, tá bom? Eu vou organizar esses dados de maneira sequencial, tá certo? Beleza? Maravilha, então tá aqui, ó.
todas as pessoas que têm 0 filhos, todas que têm um único filho, todas que têm 2 filhos, tá aqui, ó, e assim vai, tá bom? Então isso aí está organizado em rol. Tudo bem? Outra maneira de organizar os dados estatísticos é exatamente através de uma tabela. Tá? O que é uma tabela? Nada mais é do que um quadro, resumo de linhas e colunas que eu disponho para poder organizar as minhas informações, tá? Então, por exemplo, quando eu falo numa tabela, é importante também destacar alguns conceitos. A frequência absoluta, que eu vou chamar de Fzinho. O que é a frequência absoluta? Por exemplo, se eu estiver falando, eu estiver classificando as pessoas em baixa, medianas e altas, tá? Então, tem 10 pessoas baixas, isso é a frequência absoluta. Tem 28 pessoas altas, isso é a frequência absoluta, tá certo? Então, a frequência absoluta nada mais é do que a quantidade de vezes que um dado valor aparece, tá certo? Numa determinada pesquisa, tá? E a frequência relativa, naturalmente, é exatamente esse valor absoluto em termos percentuais, tá bom? Comparado com o todo. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho numa distribuição de 100 pessoas ao todo, tá? E dessas 100 pessoas, 10 delas são crianças, então o percentual de crianças que eu tenho é 10%. Então, isso é a frequência relativa, tá? Quando eu comparo aquela frequência absoluta com o meu todo, tá? Eu faço a divisão, eu posso representar então de maneira percentual, tá? Muito bem, muito bem. Eu vou trazer uma tabelinha para vocês, só para vocês olharem com carinho. Lembra aquela lista de valores que eu falei agora há pouco? Né, da quantidade de filhos que tem cada pessoa, que eu organizei depois? Coloquei em rol. A tabela, ela traz uma visualização muito melhor. Olha só como é muito melhor, como é muito mais bonito olhar para a tabela. Tá? Número de filhos, 0. Tem 9 pessoas com essa quantidade. E o percentual, esse 9, representa, quando eu olho para o todo, 9 em 50 é o mesmo que 18%. Lembra que eram 50 pessoas? O número de filhos, um filho. Tem 13 pessoas que têm um único filho. Essas 13 pessoas correspondem a 26%. Eu até poderia falar nesse contexto de uma frequência acumulada. A frequência acumulada é quando eu vou somando 9 mais 13, aí 9 mais 13 mais 9, 9 mais 13 mais 9 mais 10, enfim. Então eu poderia sair do primeiro para o último acumulando a frequência, tá bom? Beleza, pessoal? Fez sentido para vocês? E claro, também outra maneira de organizar os dados é através de gráficos. Tá? Eu tenho gráficos de curvas, gráficos de linhas, gráficos de barras, seja na vertical ou na horizontal. Eu tenho, por exemplo, gráfico de setores, eu tenho o histograma, enfim, tenho muitas possibilidades para trabalhar gráfico aí, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de linha, né? Eu vou até ampliar para vocês, se vocês ficarem com essa imagem aí bem bacana. Tem um gráfico de linha. Eu tenho aí, por exemplo, um gráfico de barras, no caso em colunas, tá bem? Tá? Esse gráfico aí representa a produção de soja no município X, tá? Em toneladas, tá bom? Eu tenho, por exemplo, esse outro gráfico também em barras, só que agora na horizontal, tá certo? Eu tenho, por exemplo, esse gráfico que aparece aí, que é o gráfico de setores, tá bom, pessoal? Note naturalmente que para a gente descobrir quanto vale esse anglinho de abertura aqui, ou esse ângulo aqui de abertura, é só você pegar, por exemplo, do café, quanto é que vale esse ângulo aqui? É só pegar 55% de uma volta completa, que é 360 graus. Tá? Então, 55% de 360 graus vai dar exatamente esse ângulo. Da mesma forma aqui, ó, esse anglinho amarelo é só pegar 3% de 360 graus, para você determinar com clareza cada um dos setores, tá bem? Tranquilo? Claro que um aplicativo aí, que você tem no seu computador, no instante faz esse gráfico, tá bom? Por exemplo, isso aí é um histograma, tá? Note que esse histograma ele trabalha com classes, tá bom? Ó, de 148 a 154, tá? E aqui está a frequência, de 154 até 160, aqui está a frequência. Enfim, a frequência é a quantidade nesse caso, a quantidade de alunos que tem aquela altura, tá? Então isso aqui é um histograma, tá, pessoal? Essa altura aqui é dada em centímetros, tá bom? E assim eu vou lendo um gráfico, por exemplo, de 160 a 166. Tá? O número de pessoas com essa altura está por aqui, ó, 17, né, mais ou menos, tá bom? Beleza? Entre 16 e 18 aí, ou vai ser 16, né, ou 17 ou 18. Eu acho que aqui tá na linha do 17, tá bom? Se a gente botar uma reguinha aí para analisar. Mas, enfim, essa é a ideia, organizar as informações através de gráficos, tabelas, em rol. Enfim, o primeiro passo é coletar, depois organizar. E aí eu te dei maneiras de organizar, tá certo? Depois você vai trabalhar com índices, e esses índices vão representar a tua distribuição de maneira mais resumida, tá?
E aí sim o bicho começa a pegar. E aí sim a coisa começa a ter mais sentido, tá? Vamos fazer o seguinte, eu trouxe alguns problemas pra gente resolver, tá? Vamos brincar com alguns probleminhas, tá bom? Problema 1, diz assim. A taxa anual de desmatamento na área da Amazônia Legal, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, caiu 82% nos últimos 10 anos. Informaram os Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente. Considerando os valores apresentados no gráfico, tá aí o gráfico à tua direita, tá? Referentes às taxas de desmatamento da Amazônia Legal em quilômetro quadrado, tem-se que a área total desmatada no triênio 2009, 2010 e 2011 pessoal, é no triênio 2009 foram 7.464. 2010, 7.000 pessoas. 2011, 6.418. Meus amigos, eu não quero o total. Se eu quero o total, é só somar, não é? Essas quantidades. Faz sentido isso para vocês? Então, é só somar. Vem comigo, tá? Então, olha só, pessoal. 2008, 7.464. 2009, 7.000. 2008, não. 2009, 2010, 2011, né? Tá? Muito bem. Foi o triênio que eu pedi. Então, ó, 4 mais 0 mais 8 vai dar 12, vai 1. 1 mais 6, 7, 7 mais 1, 8. 4 mais 4, 8. 7 mais 7 vai dar 14, 14 mais 6 vai dar exatamente 20. Então, a resposta é 20.882 quilômetros quadrados. Tá certo? Fez sentido isso para vocês? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Quando a gente olha para as alternativas, a resposta certa vai estar na letra B de bola, tá certo, galera? Tranquilinho, tudo massa. Muito bem, vamos então para uma outra questão, pessoal. Questão de número 2, tá? Você deve estar até achando, professor, foi só aquilo mesmo? Foi só aquilo mesmo. A escala Saffir-Simpson vai de 1 a 5 e mede a intensidade dos ventos dos furacões. Classificados por categorias, foi criada em 1969 pelo engenheiro civil Herbert Saffir e pelo meteorologista Robert Simpson. A escala Saffir-Simpson é usada para dar a estimativa do potencial risco de danos e inundações esperados durante a passagem de um furacão. A categoria é estimada através da velocidade do vento mantida durante 1 minuto. Daí a expressão ventos sustentados, tá? Quando referem-se a furacões. Observe o gráfico a seguir em relação à escala Saffir-Simpson de furacões, tá certo? Tá aí a escala, bonitinha, tá bom? O furacão Maria atingiu por volta das 20 horas e 45 minutos do dia 18 de setembro de 2017 ventos sustentados de 260 quilômetros, o que o enquadra na categoria... Meus amigos, olhem só para cá. Se o furacão atingiu 260 quilômetros por hora, ventos sustentados durante 1 minuto, no caso, tá? 260, quando a gente olha para o gráfico, tá aqui em cima, ó. Tá? Acima de 251. Então, acima de 251, pessoal, vai ser quanto? Acima de 251. Ó, 251 ou mais. Vai ser quanto? Categoria 5. E se é a categoria 5, ele é tido como catastrófico, tá certo? Então, letra E a resposta, tá? Danos catastróficos. Deixa eu ampliar para vocês olharem com carinho, tá? Então, esse furacão aí causa danos catastróficos, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então para outro problema. Era só isso, viu? Só isso, de maneira bem prática. Tá? Problema 3, tá? Problema 3 diz assim. O administrador do Parque de Diversões Zezo Carneiro World fez um levantamento no número de pessoas que frequentou o parque na primeira e na segunda semana de janeiro de 2017. E na tabela a seguir registrou o número de pessoas presentes no parque em cada dia da primeira semana de janeiro. E no gráfico a variação absoluta do número de pessoas no parque em cada um dos dias da segunda semana, quando comparado ao dia imediatamente anterior. Cuidado, viu? Cuidado, eu vou dar essa informação novamente. Relativamente ao número de pessoas que visitaram o parque na segunda semana do mês de janeiro, sabe-se
ainda que o total de 1.409 pessoas o frequentou até a terça-feira, inclusive. Tá certo? Assim, o gerente apontou que o número de pessoas que frequentaram o parque no sábado da segunda semana foi igual a... Olha que problema interessante, pessoal. Eu vou olhar para essa tabela e esse gráfico ainda com vocês, para a gente fazer uma análise aí com muita cautela, tá? Olha só, muita informação que eu tenho aqui, tá bom? Mas o que é que significa a tabela? Número de pessoas presentes no parque na primeira semana de janeiro. Então, no domingo, tinha 413 pessoas. Na segunda, tinha 380. Na terça, 350. Ou seja, da segunda para a terça, caíram 30, né? E por aí vai, tá, pessoal? Agora, cuidado, porque o gráfico, ele traz uma informação diferente, tá? O gráfico diz assim, ó, variação do número de pessoas que frequentaram o parque na segunda semana de janeiro de 2017. Então, por exemplo, no domingo, eu aumentei 61 pessoas quando comparado ao dia anterior. Tá certo? Foi isso que eu disse aqui no texto, tá? E no gráfico, a variação absoluta do número de pessoas no parque em cada um dos dias da semana, da segunda semana, quando comparado ao dia imediatamente anterior. Por exemplo, na segunda foram 40 pessoas a menos em relação ao domingo. Na terça foi uma quantidade de pessoas a menos em relação à segunda. E por aí vai, tá, pessoal? Fez sentido para vocês? Bom, agora eu vou olhar para essa informação aqui porque ela me diz muita coisa. Relativamente ao número de pessoas que visitaram o parque na segunda semana do mês de janeiro, sabe-se ainda que o total de 1.409 pessoas o frequentou até a terça, inclusive. Então, quando eu somo, olha que problema interessante, tá, pessoal? Problema de número 3. Quando eu somo o domingo da segunda semana mais a segunda da segunda semana, a quantidade de pessoas, claro, mais a terça da segunda semana, tudo isso da segunda semana, tá? Quando eu faço essa soma, eu vou ter 1.409 pessoas, tá certo? Então, vamos tentar fazer uma análise aqui bem bacana. Quando eu olho para a tabela, eu vou até lançar novamente a imagem no quadro, quando eu olho para a tabela, no sábado da primeira semana tinha 439 pessoas. Só que no domingo não aumentou 61 pessoas? Então, no domingo, eu vou ter 439 mais 61 pessoas. Tá? Que aumentou em relação ao dia anterior. 439 mais 61 dá quanto? Ora, isso aqui vai dar exatamente 500, né? Exatamente 500 pessoas que visitaram o parque no domingo da segunda semana. Tá? Já na segunda-feira, quando a gente olha mais uma vez para o gráfico, na segunda-feira caiu 40 pessoas em relação ao dia anterior. Então, na segunda-feira vai ser exatamente 500 menos 40. Estou fazendo bem devagarzinho. Dá quanto? 460. Tá certo? Já na terça-feira, caiu uma quantidade que eu não sei quanto é. Então, tinha 460, caiu uma quantidadezinha que eu não sei quanto é. E deu esse valor aqui. Beleza? Maravilha. Mas o mais importante de vocês perceberem é que se eu somar 500 mais 460 mais esse valor aqui que eu não sei quanto é, isso tem que dar um total, que eu falei lá no texto, de 1.409 pessoas. Tá certo? Aí olha pra cá, galera, olha que bacana. 500 mais 460, não dá 960? 960 para chegar em 1.409, 960 para chegar em 1.409, falta exatamente 449, não é isso? Então, falta exatamente 449. Beleza? Tranquilo? Maravilha até então? Fez sentido isso para vocês? Ó? Porque se eu somar 500 mais 460, dá 960. Mais 49, dá 1.009. Mais 400, dá 1.409. Tudo bem? Tá, mas a minha pergunta foi... Assim, vou novamente jogar aqui no texto, assim, o gerente apontou que o número de pessoas que frequentaram o parque no sábado da segunda semana foi. Estou querendo saber no sábado, tá? Então vamos continuar a nossa brincadeira? Eu ainda falto olhar a quarta-feira, tá certo? A quinta-feira, a sexta-feira e, naturalmente, o sábado, que é o que eu quero, o sábado. Tudo bem? Ô professor, mas será que eu preciso efetivamente saber a quantidade da quarta, da quinta, da sexta? Não.
Porque eu não sei as variações. Então, eu tinha 449, tá? Eu tinha 449. Na quarta-feira, quando eu olho para o gráfico, caiu 19. Então, menos 19. Aí, na quinta-feira, novamente, quando eu olho para o gráfico, aumentou 12. Em relação ao dia anterior. Aí, eu já vou colocar aqui, porque vocês já olharam para o gráfico várias vezes, né? Na sexta-feira, aumentou 28. E no sábado, aumentou 49. Em relação ao dia anterior. Então, o resultado dessa conta vai dar o número de pessoas presentes no parque no sábado. Quer ver? Pessoal, 449 menos 19 vai dar exatamente 430. 12 mais 28, ora, 2 aqui dá 30, 40. Então, 430 mais 40 vai dar exatamente 470. 470 mais 49 dá exatamente 519. Então, a quantidade de pessoas que visitaram esse parque no sábado foi exatamente 519, letra E. Olha só para o texto, letra E. Tudo bem para vocês? Fez sentido? Muito bem, muito bem. Galera, trouxe um probleminha 4 para vocês, e esse probleminha 4 diz assim, ó, segundo dados do IBGE, as classes sociais das famílias brasileiras são estabelecidas de acordo com a faixa de renda mensal total da família, conforme a tabela. Então tá aí, classe A acima de 20 salários mínimos, classe B entre 10 e 20 salários mínimos e por aí vai. Após um levantamento feito com as famílias de um município da Paraíba, foram obtidos os resultados expressos no gráfico. Então, por exemplo, 500 pessoas são da classe A, 1.500 da classe B, 3.200 da classe C, 2.300 da classe D e da classe E, 2.500. Se você fizer uma soma rápida aí, vai dar 10 mil pessoas, não é isso, pessoal? Comigo aqui bem rapidinho, ó. 500 mais 1.500 dá 2.000, tá? 3.200 mais 2.300 vai dar 5.500. 5.500 com 2.500 vai dar 8.000. Com 2.000 daqui vai dar 10.000. Com base nas informações contidas no gráfico e na tabela, o percentual das famílias que têm renda mensal abaixo de 10 salários mínimos é de... Como eu pedi na questão o percentual de famílias que têm renda abaixo de 10 salários mínimos, abaixo de 10 salários mínimos eu tenho a classe C, a classe D e a classe E, tá certo? Classe C tinha 3.200 pessoas, classe D 2.300 pessoas e a classe E 2.500 pessoas, ok? Cuidado, tá? Cuidado. Classe C, D e E, abaixo de 10, tá certo? Muito bem, então quando eu somo isso aí, pessoal, dá quanto? Ora, 3.200 mais 2.300 dá 5.500, mais 2.500 dá 8.000. Só que são 8.000 pessoas comparada com o meu todo. E lembra que o meu todo eu comentei lá na leitura do gráfico, que era de 10.000 pessoas? Então eu vou ter o percentual sendo 8.000 comparado com 10.000. Pô, pessoal, para com isso, né? 8.000 comparado com 10.000, ó, corta 2 zeros aqui, vai dar 80 por 100. Dá 80% direto, tá bom? E a resposta certa vai estar na letra E. Tudo bem para vocês, galera? Tudo certinho? Maravilha? Muito bem, meus amigos. Isso foi só uma introdução, né, dessa brincadeira aí que a gente tá tendo aí de estatística, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. A gente ainda vai estudar as medidas de tendência central e as medidas de dispersão ao longo das próximas aulas, para a gente poder tomar uma informação melhor, mais clara e, obviamente, fazer inferências, tirar conclusões. Tá certo? Beleza? No mais, até a próxima. Valeu!